Olá, muito bem. Nossa primeira aula de treinamento de força para hipertensos. Eu estou colocando aqui inicialmente treinamento de força e pressão arterial, porque antes a gente precisa compreender um pouco sobre o que é pressão arterial e os mecanismos reguladores da pressão arterial. Então, nessa aula a gente vai falar exatamente sobre isso, os mecanismos que regulam a pressão arterial, porque se a gente compreender bem esses mecanismos, isso vai nos ajudar muito na prescrição de treinamento de força para pessoas hipertensas, mas não só hipertensas, qualquer pessoa, porque o aumento da pressão arterial para níveis muito elevados passa a ser perigoso mesmo para uma pessoa que não tem um histórico de hipertensão. Então vamos compreender bem sobre pressão arterial antes. Eu também tenho numa aula que está numa playlist chamada Fisiologia do Exercício. Eu não sei quando que você está assistindo essa aula, eu estou gravando em abril de 2021, então se for alguém fora da disciplina, pode ser que essa playlist já tenha mais vídeos e o nome talvez já não seja o mesmo, mas lá tem uma aula em que eu falo bastante sobre efeitos ou respostas da pressão arterial e adaptações da pressão arterial induzidas pelo exercício físico. Caso queira assistir, dependendo de quando você estiver assistindo, se você for pela duração, talvez seja mais fácil, 43 minutos e 12 segundos. Seguindo, vamos então falar sobre pressão arterial. O raciocínio para a pressão arterial, a compreensão é relativamente simples. Pelo menos dá para a gente facilitar bastante se a gente compreender pressão e se a gente primeiro entender o sistema arterial como um sistema cilíndrico. A pressão será aquilo que a física nos ensina, que pressão é fluxo vezes a resistência. Então, num cilindro, a pressão é exatamente isso aqui, fluxo vezes resistência. Eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui da seringa, porque quem já brincou com uma seringa dessa já deve ter percebido esse fenômeno aqui em cima. Por exemplo, se aqui embaixo eu estreito, e na seringa já é estreitado, mas se eu estreito ainda mais fechando, mas de qualquer maneira o fato de ser estreito aqui a gente já percebe que tem que gerar uma pressão maior, tem que gerar mais força para o líquido sair, porque a diminuição desse espaço aqui, o estreitamento dessa saída, causa resistência. Aumentando a resistência, eu tenho que fazer mais força, porque aumenta a pressão. Então a pressão que eu tenho que exercer é maior. Se eu imagino aqui um vaso, uma artéria, e se eu coloco líquido aqui dentro, quanto mais líquido eu colocar, maior será o fluxo e maior será a pressão. Então quanto mais líquido a gente injetar aqui dentro, também maior será a pressão. Então pressão é fluxo vezes a resistência. Voltando aqui a seringa rapidinho, obviamente se eu ampliasse essa abertura aqui, eu não precisaria fazer força nenhuma, porque eu não tenho pressão para vencer, ou muito pouca pressão. Quando a gente fala no sistema arterial, a coisa é um pouco mais complicada, porque envolve outras variáveis. Envolve, por exemplo, a viscosidade do sangue, envolve o comprimento do vaso. Mas isso aqui para a gente já está de bom tamanho, porque algumas dessas coisas aqui não mudam muito. Comprimento de vaso, por exemplo, viscosidade do sangue, não são coisas que tendem a mudar muito em você ao longo do dia, ou seja, não vai impactar tanto assim. Então, compreendendo isto aqui, já está de bom tamanho. E repare que se eu tenho pressão, fluxo vezes resistência, aí fazendo conversões matemáticas, eu encontro todo o resto, né? Então, por exemplo, o fluxo, jogo o fluxo para lá, trago a pressão para cá, eu tenho que fluxo
vai ser a pressão sobre a resistência. Então, voltando aqui para a seringa, como que eu faço para aumentar o fluxo aqui? Eu posso aumentar a força, que é a pressão, e aí o fluxo vai aumentar. Ou eu posso diminuir a resistência e manter a pressão e o fluxo também vai aumentar. Enfim, depois eu falo mais disso aqui, mas está tudo aqui. Então, trazendo para o âmbito arterial, nós podemos compreender o seguinte, que a pressão arterial vai ser débito cardíaco, porque o débito cardíaco é o nosso fluxo, multiplicado pela resistência vascular periférica, que é a resistência nos vasos, nas artérias. E aí a gente pode até lembrar de dois conceitos que estão atrelados, que é o conceito de vaso de condutância e vaso de resistência. Os vasos de resistência são aqueles vasos menores, porque quanto menor um vaso, mais resistência ele causa. Já vasos grandes ou artérias grandes, como na saída ali da aorta, da carótida, como o calibre é bem maior, você não tem grandes problemas de vencer, porque vai oferecer pouca resistência. Mas os vasos menores lá na periferia, eles, no seu somatório, passa a ser bastante impactante na resistência vascular periférica. Embora eu estou falando de resistência vascular periférica, essa resistência também pode ser causada por uma compressão mecânica. Como acontece quando a gente faz uma contração de um músculo, essa musculatura pressiona o vaso, causando uma resistência, diminuindo, estreitando o vaso, dificultando a passagem de sangue. Isso também causa uma resistência. É uma resistência no vaso, mas não é inerente ao vaso, é uma resistência induzida por uma força mecânica. Bom, então pressão arterial é fluxo vezes resistência. O nosso fluxo, débito cardíaco, quantidade de sangue ejetada por minuto, vezes a resistência vascular periférica, que em condições normais está relacionada a como os vasos se comportam. É sempre importante lembrar que um sistema arterial é composto por algumas camadas, e uma dessas camadas é uma camada muscular. E como nós sabemos, músculo ele pode contrair e relaxar. Então, essa resistência ela é modificável, ela é gerenciada em virtude disso, de contração de músculo liso e relaxamento de músculo liso. Mais adiante a gente vai falar também da importância disso aqui. Bom, só para lembrar que o débito cardíaco é o volume de sangue ejetado em 1 minuto pelo ventrículo ou pelos ventrículos, porque ambos os ventrículos ejetam a mesma quantidade de sangue, embora enfrentam pressões diferentes. E eu posso calcular o débito cardíaco pela frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico ejetado, ou seja, a frequência cardíaca multiplicada pela quantidade de sangue que é ejetada a cada sístole. Então, quando o coração contrai, ejeta uma quantidade de sangue, e a gente chama então isso de volume sistólico ejetado. Ao longo de 1 minuto, você vai ter uma média disso, de quanto de sangue foi ejetado. Então, a frequência cardíaca no minuto, quantas vezes o coração contraiu, multiplicado pelo volume de sangue a cada ejeção, e, portanto, você vai ter o débito cardíaco. Aqui nós temos uma ilustração que dá uma resumida desse panorama, e temos as coisas pelo menos mais importantes que vocês precisam lembrar. Então eu coloquei aqui o seguinte, vamos falar obviamente aqui dos mecanismos reguladores. A pressão arterial, que é o que nós temos interesse, ela é afetada, como eu disse ali atrás, pelo débito cardíaco e pela resistência vascular periférica. Então a pressão arterial é fluxo vezes resistência, pressão arterial, débito cardíaco, vezes a resistência vascular periférica. Isso significa para a gente que se eu mudo o débito cardíaco, mudo o restante. Se eu mudo a resistência vascular periférica, mudo o restante.
Então vamos ver aqui, ó. Se o fluxo cair, se o débito cardíaco diminuir, a pressão cai. Se a resistência cair, a pressão também cai. Por outro lado, que é o que nós estamos mais preocupados, quer dizer, a gente está preocupado com as duas coisas, mas como estamos falando de hipertenso, se o fluxo aumentar, a pressão sobe. Se a resistência aumentar, a pressão também sobe. E eu estou falando que uma coisa afeta a outra porque isso aqui, essa equação, a gente pode matematicamente fazer as seguintes conversões. Se pressão arterial é fluxo vezes resistência, então eu tenho que o fluxo é pressão sobre a resistência. Então eu posso modular o fluxo alterando isso aqui. Aliás, por que a pressão ela é regulada no nosso corpo, tem que subir e às vezes diminuir? Eu preciso que ela aumente quando o interesse é aumentar o fluxo. Por isso que a pressão precisa mudar. Então, para dar conta de uma demanda fisiológica, então, por exemplo, creio que a maioria esteja sentado assistindo a aula, se você se levantar, é preciso ajustes rápidos para aumentar a pressão arterial, para poder levar sangue para todas as partes do corpo. E uma muito importante, para você não desmaiar, é lá para cima, lá para o cérebro. Então, uma coisa afeta a outra. E aqui a mesma história para resistência. Se diminuir a resistência, o fluxo também aumenta se você mantiver a pressão. E aí a mesma coisa para resistência. Resistência vai ser a pressão sobre o fluxo. Então, essa compreensão aqui é muito importante. Ela é simples e muito importante. Quando a gente pensa em regulação da pressão arterial, inclusive do ponto de vista medicamentoso, o medicamento agirá sobre isso aqui. Ou sobre resistência vascular periférica, ou sobre o débito cardíaco. Aqui embaixo as coisas que afetam o débito cardíaco. Então, se eu quero diminuir a pressão arterial, coisas possíveis. Eu posso diminuir a frequência cardíaca, que com isso o débito cardíaco tende a cair e a pressão tende a cair. Se eu diminuir o volume sistólico, o débito cardíaco tende a cair, a pressão tende a cair. Eu digo tende a cair porque fisiologicamente a gente tem mecanismos reguladores. Então, por exemplo, não necessariamente um aumento da frequência cardíaca irá repercutir necessariamente em aumento da pressão arterial. Vai depender dos outros parâmetros. Às vezes a frequência cardíaca aumenta porque o volume sistólico está muito baixo, então aumenta para compensar um volume sistólico baixo e não necessariamente a pressão muda tanto. Mas de modo geral, a coisa funciona assim. Se você então compreender e guardar essa informação, que pressão é fluxo vezes resistência, portanto, é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica, e que o débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca, você vai compreender bem os mecanismos que influenciam a pressão arterial. Então vocês vão reparar, se vocês lerem sobre medicamento para hipertensão ou para controle da pressão arterial, agirá sobre isso aqui. Pode ser algum medicamento para diminuir a frequência cardíaca, pode ser algum medicamento para diminuir a força contrátil, e aí diminui o volume de ejeção. Pode ser um medicamento para reduzir o volume de líquido no corpo, por exemplo, diurético, porque aí diminui o fluxo. Pode ser medicamento para agir sobre mecanismos que agem no relaxamento da musculatura lisa, ou oposto, age sobre outros componentes que causam a vasoconstrição. Então você tem algumas substâncias no corpo que são vasoconstritoras e, dependendo do medicamento, eles podem agir em receptores para impedir isso. Aí é um assunto bastante longo, eu não quero adentrar nesse emaranhado todo porque a coisa ficaria muito longa. Então, o importante por hora é ter essa compreensão aqui.
Eu posso até fazer uma outra ligação aqui, que isso aqui também afeta essas coisas. Por exemplo, se a resistência vascular periférica for baixa, eu tenho uma condição em que o retorno venoso, será mais fácil, aumentando a chegada de sangue no coração e, por consequência, facilitando, aumentando o volume sistólico. Também, dependendo do que está acontecendo em termos de vasoconstrição e vasodilatação, a frequência cardíaca irá mudar em virtude de componentes regulatórios, que eu vou falar agora. Então, nós temos dois mecanismos importantes de regulação da pressão. Um chamado mecanismo central, que é esta região aqui, um centro de regulação, ou alguns chamam de centro de controle cardiovascular, centro de regulação cardiovascular. E essa região aqui, chamada de bulbo, que fica no tronco cerebral, que participa de tomada de decisão involuntária, então que regulam de forma bastante refinada, de forma involuntária, ficam nessa posição. E aqui, esse mecanismo central, ele recebe informação do corpo inteiro do que está acontecendo com a pressão para tomar a decisão. Por exemplo, quando a gente faz exercício físico, a movimentação das articulações, da própria musculatura, informará por receptores específicos o centro cardiovascular do que está acontecendo. Então, se você começa a fazer exercício, você manda informação lá para cima e ele já vai entender que precisará aumentar o débito cardíaco, por exemplo, para dar conta da demanda no exercício. O que acontece aqui, por exemplo, aqui tem um mecanismo muito importante na saída do coração, que são os barorreflexos. Barorreflexo é um mecanismo de identificação da pressão, baro vem de pressão, então é um reflexo que interpreta a seguinte informação: quando a pressão aumenta, esses receptores identificam isso, mandam informação aqui para o centro regulador e ele vai agir nisto aqui. E tem outros reflexos chamado cardiopulmonares, em coração e pulmão, enviam informação do que está acontecendo em relação à pressão arterial para essa região aqui. E essa região, por sua vez, aqui eu coloquei uma ilustração para falar do barorreflexo. O barorreflexo fica numa posição bastante lógica do ponto de vista fisiológico, porque fica logo ali na saída do coração, que é para perceber uma logo aqui na saída e depois outras aqui nos seios carotídeos também, mas é logo depois do coração, porque quanto antes você conseguir perceber o que está acontecendo com a pressão, melhor. Bom, mas então essa região agirá sobre coração, músculos, vasos, eu digo músculo, eu digo na região muscular, né, mas agindo sobre o tônus vascular. E agirá via o sistema, via o que a gente chama de sistema nervoso autonômico, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Poderia ter colocado aqui uma sigla que faria mais sentido em português, né? Sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Bom, então por essas vias o sistema nervoso simpático age no sentido de aumentar o débito cardíaco, então vai aumentar a frequência cardíaca, por exemplo, força de contração contrátil. Então os mecanismos são no sentido de aumentar o fluxo, agirá, por exemplo, causando vasodilatação nos músculos que estão na região muscular que está em exercício, vasoconstrição na região mais central do corpo, mais visceral, para que o fluxo seja dirigido para a musculatura que está trabalhando. E o sistema nervoso parasimpático, de modo geral, age fazendo o oposto, diminuindo a frequência cardíaca, por consequência, vai diminuir o débito cardíaco. Bom, tudo isso é um pouco mais complicado, eu estou querendo só dar um panorama, uma noção geral. Então veja que eu estou mostrando aqui que a ação no sistema nervoso simpático e parasimpático agindo no coração vai alterar a frequência cardíaca e, como eu disse ali atrás e estou repetindo aqui, a frequência cardíaca vai aumentando
ou diminuindo, vai mudar o débito cardíaco, porque débito cardíaco é frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Por sua vez, se muda o débito cardíaco, eu mudo a pressão arterial e assim as coisas vão sendo reguladas. Lá na região muscular que está fazendo exercício e na região mais visceral, que a gente chama de esplânica, que não está em exercício, haverá ação para que os vasos se dilatem para diminuir a resistência vascular periférica, ou vasoconstrição numa região que não está em exercício, na região mais visceral, para que o fluxo seja priorizado para a região muscular. E, obviamente, em virtude desta equação aqui, se eu altero a resistência vascular periférica, eu altero a pressão arterial. Lá embaixo, ajudando no retorno venoso, eu tenho o que a gente chama de bomba muscular. A musculatura, quando ela trabalha de forma dinâmica, ela vai ter um papel de bomba, é sempre representado a uma figurinha parecida com isso, simbolizando os gastrocnêmios, ali os músculos da panturrilha, porque esses músculos funcionam bombeando sangue para cima, facilitando o retorno venoso. É bastante importante esse trabalho muscular no retorno venoso, que vai contribuir para o volume sistólico na sequência. Tem mais coisas que alteram, por exemplo, produção de adrenalina pela glândula suprarrenal, pelas adrenais. Isso também vai cair, adrenalina na corrente sanguínea, vai chegar lá no coração e vai ter um efeito estimulador da frequência cardíaca. Enfim, tudo isso exige um pouco mais de tempo para explicar em detalhe, mas eu quero só que vocês tenham a compreensão mais importante, que é essa equação aqui. Que fluxo, que pressão é fluxo vezes resistência, e que basicamente é quando uma coisa muda, a outra mudará. E para eu mudar a pressão, eu tenho que mexer nessas coisas aqui. Relativamente, matematicamente é simples, né? Para você poder explicar e compreender por que uma pressão subiu e caiu. Por que uma pressão sobe? Bom, ela só sobe por causa do ponto de vista matemático aqui. Do ponto de vista dos mecanismos reguladores, aí existem muitas coisas, eu não vou entrar, inclusive estou longe de falar todos os detalhes aqui, mas do ponto de vista matemático, a coisa está aqui. A pressão, se a pressão de alguém subiu, está relacionada a isto ou a isto. Se caiu, mesma coisa. E essa figura eu deixei só para vocês, porque aqui atrás ficou muito pequenininha, então eu deixei aqui para vocês enxergarem um pouco melhor, reflexo que a gente chama de ergorreceptor, que ele está chamando aqui de reflexo pressor do exercício, reflexos cardiopulmonares e o baroreflexo, que vão mandar informação para a região do tronco cerebral, que regula esses parâmetros envolvidos no comportamento da pressão arterial. Então, no coração, no tônus vasomotor ou na vasoconstrição, em particular das regiões esplânicas. E aqui é só para mostrar, sobre o baroreflexo, qual é a inervação, o nervo glossofaríngeo vindo aqui para a região do tronco cerebral. Então, o baroreflexo é um mecanismo muito importante, e que a gente sabe que hipertenso, ele está prejudicado, a sensibilidade dele está prejudicada no hipertenso crônico, aquela pessoa que é hipertensa há anos, em particular quando mal medicado, quando não adere bem à medicação. Bom, e aí para a gente concluir, só porque é mais difícil a gente enxergar a história da resistência periférica, então quando eu falo lá que pressão arterial é fluxo vezes resistência, e aí eu falo que fluxo é o débito cardíaco, acho que é algo mais fácil da gente enxergar, né? Sangue sendo ejetado, uma quantidade por minuto, então dá para a gente imaginar isso de uma forma numérica, né? Tanto em repouso, por exemplo, 5 litros, aproximadamente 5 litros por minuto de sangue sendo ejetado. E a pressão
A pressão também é algo que a gente enxerga melhor, porque é algo que a gente consegue medir, pressão arterial sistólica, diastólica. A pressão arterial média, eu vou mostrar na próxima aula como que a gente calcula, mas talvez a maior dificuldade que as pessoas têm é de enxergar a resistência periférica. Por exemplo, é possível calcular a resistência periférica? O que é isso, né? O que é uma resistência periférica alta ou baixa? Então, só para vocês enxergarem isso numericamente, já que os outros dois componentes certamente vocês conseguem enxergar do ponto de vista numérico, vamos dar um exemplo aqui sobre esses dois parâmetros aqui. Ó. Se você tiver a pressão arterial média, que é simples de calcular, basta ter, eu só preciso saber a pressão arterial sistólica e diastólica. E se você tiver informação do débito cardíaco, já é um pouco mais complicado. E um caminho seria por ecocardiograma, para você conseguir mensurar precisamente, ou, quer dizer, mais, talvez das técnicas menos caras, essa seja a melhor. Eu não sei qual é o grau de precisão, mas deve ser bem alto, para você saber qual é a quantidade de sangue por minuto. Então, eu tendo essas duas informações, eu consigo calcular a resistência periférica, porque eu só dependo dessas duas informações. Então, imagine o seguinte, se uma pessoa tiver pressão arterial média de 93,3, aliás, eu peguei esse exemplo igualzinho, está no livro do McArdle, se eu não me engano, na edição 2003, mas aí tem outras edições mais novas. Mas se eu tenho, então, essa pressão de 93,3 e um débito cardíaco de 5 litros por minuto, que é uma média, eu até poderia usar isso como média, claro que é um valor impreciso, porque pode ser maior ou menor. Fazendo isso, eu chegaria a esse valor aqui, 18,7 milímetros de mercúrio por litro. Então, essa seria a resistência vascular periférica. Só para vocês enxergarem isso do ponto de vista numérico, que é possível ter isso representado numa forma quantitativa. Na próxima videoaula, nós vamos falar o que é a pressão arterial sistólica, diastólica e média, a importância da vasodilatação. Vocês vão ver na próxima aula que a resistência ela é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Isso aqui eu vou explicar com calma na próxima aula, não precisa se assustar, não é difícil, mas só para vocês entenderem a importância disso aqui, na próxima aula eu vou explicar isso. Vamos também na próxima aula falar da classificação atual da pressão arterial sistólica e diastólica, para caracterizar o que é hipertenso ou não. E também falarei rapidamente do comportamento da pressão arterial nos exercícios de força e aeróbio, antes da gente iniciar o outro tópico, que na próxima aula eu falarei para vocês. Sempre deixo aqui o nosso livro gratuito, que está lá no meu site, é só entrar lá, fazer download. Meu blog, que sempre temos postagens bem legais. Se tiver interesse, me seguir lá no Instagram, que eu costumo postar outras coisas além do blog e das videoaulas. Esse é o meu Instagram. As últimas postagens do blog foram essas duas. Se tudo correr bem, amanhã, dia 21 de abril, eu vou colocar mais uma postagem no blog. Então é isso para a gente iniciar a conversa sobre treinamento de força, exercício de força e hipertensão ou pressão arterial. Está aí nosso pontapé inicial. Até a próxima.